Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês nesta noite? Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 7, onde a palavra do Senhor diz assim: todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, Deus poderoso, Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Aqui o Senhor está dizendo para nós, né, que a nossa casa, né, tem que ser firmada na rocha, para quando vir a tempestade, né, ela não caia. Quem é a rocha? A rocha é o Senhor Jesus, aonde a gente se firma todo dia, né, na palavra dele, aonde a gente pratica, né, a palavra dele, sabe do poder dele nas nossas vidas, né? Quando a gente pratica a palavra de Deus, pode vir as lutas que vier, as pelejas que vier, mas a gente não vai cair, porque a gente conhece a palavra, conhece o Deus que servimos, né? E aqui ele fala que o homem insensato é aquele, né, que faz a casa na areia, aqueles que não praticam a palavra dele, né? Tem muitos até que fala de Deus, né, mas não obedecem, não pratica a palavra. Muitos estão falando, né, o nome de Deus, mas não está praticando a palavra, não está obedecendo ao Senhor. E aí basta o vento vir, né? Basta as tempestades chegar, as lutas vêm e logo eles caem. Por quê? Porque fez a sua casa na areia. Quando você faz a casa na areia e o vento vem, as tempestades vêm, logo ela cai. Por quê? Porque ela está fraca. Porque ela não buscou, né, da parte de Deus. Então esse que Jesus está falando, o homem insensato, é aquele que não pratica a palavra, né, que não obedece a palavra de Deus. E Deus aqui ele faz as duas comparações, né, da pessoa que pratica a palavra e daquela que não pratica. Então a gente que pratica a palavra de Deus, que vive na obediência com o Senhor, ainda assim que a gente tem as nossas lutas, né? Passamos pelas nossas pelejas, né? Que vem, mas estamos ali firmados no Senhor. Estamos ali praticando a palavra do Senhor. Estamos servindo ao Senhor, né? De verdade, estamos na obediência. E aí, Senhor, aí vem as lutas, vem as tempestades, vem as guerras, né? Vem os levantes, mas a gente continua ali firme, né? No nosso Deus. A gente continua ali, né? Praticando a palavra dele, né? Levando a verdade dele. Ainda assim que a gente passa, né? Pelas lutas, né? Ainda assim que o vento venha, balança, mas a gente não cai. Porque a partir do momento que estamos obedecendo ao Senhor, né? Estamos firmados nele, nada vai nos atingir. Porque conhecemos o Deus que servimos, conhecemos o poder dele, sabemos que ele cuida de nós. Então, quando vem essas coisas, o que é que a gente faz? Se firma nele, né? A gente vai até a ele, coloca a situação nas mãos dele. E aquelas pessoas que é insensata, ouve a palavra do Senhor, né? Mas não pratica, não se firma na palavra de Deus. É como Jesus, ele compara, ele faz várias comparações, né? Daqueles que clamam com a boca, mas o coração está longe. Aqueles que falam tanto de Deus, fala de Jesus,
mas nada faz, né? Não pratica a verdade do Senhor, não anda na verdade com o Senhor, não é obediente à palavra e só anda tropeçando, só anda caindo. Então que a gente aqui tem esses dois exemplos, né? Que a gente continue firmado na rocha, firmado no Senhor Jesus, para que quando as lutas vêm para nós, que a gente não venha cair, porque o Senhor está nos sustentando todos os dias. É só a gente praticar a palavra dele, né? É só a gente botar em prática. Que adianta você falar que serve a Deus, que crê em Deus, que tem fé em Deus, mas você não pratica a palavra, você não anda nas verdades de Deus, você não obedece. Então essas pessoas aqui, que é essas pessoas insensatas que o Senhor se refere, é aquelas que abrem a boca para falar de Deus, né? Prega até a palavra de Deus, mas não vive a vida com Deus como deveria viver, como a palavra manda a gente viver. Não está na obediência, não está fazendo a vontade de Deus, não está falando a verdade do Senhor, não está nos caminhos do Senhor na verdade. Então essas pessoas, quando vem uma peleja, elas não aguentam, elas caem. Quando vem umas lutas, elas não suportam, ela cai. Porque os servos de Deus, aqueles que são tementes ao Senhor, aqueles que confiam nele mesmo, que anda com a verdade, na verdade com ele, que obedece a palavra, ainda assim que as lutas chegam, mas ele continua ali firme no Senhor Jesus, crendo, né? Confiando, acreditando, servindo, né? Andando na verdade com o Senhor. Por quê? Porque pratica a palavra, porque sabe a verdade de Deus. Quando a gente conhece a verdade de Deus, quando a gente conhece o poder de Deus, quem Deus é nas nossas vidas, pode vir a luta que vier, meus irmãos, a gente não cai, porque o Senhor é a nossa rocha, né? A nossa casa está feita na rocha, ela não vai cair, não importa o vento que venha, a tempestade que venha, mas a nossa casa vai permanecer de pé, porque conhecemos a palavra de Deus, praticamos a palavra de Deus. E eu declaro assim nesta noite, meus irmãos, que vocês continuem com a casa de vocês firmada na rocha. Não seja esse homem aqui insensato, né? Que fala de Deus, mas não pratica a palavra, mas não obedecem. Então continue obedecendo a Deus, continue praticando a palavra, continue, meu irmão, na verdade com o Senhor, porque o vento que vier, o Senhor vai estar te sustentando, a tua casa não vai cair. Sabe por quê? Porque você está com a tua fé firmada no Senhor, você está com a tua fé em ação. Muitas vezes a gente olha, né, uma pessoa, ainda assim, que ela fala de Deus. Aí você pergunta a ela, minha irmã, meu irmão, como é que você tá? Aí ela fala, meu irmão, eu tô aqui, tô passando por isso, não tô aguentando, não tô suportando, estou caída. Agora você veja a diferença dos servos temente ao Senhor. Aqueles que praticam a verdade, aqueles que andam na palavra de Deus, que andam na obediência. Quando você chega e pergunta, meu irmão, como é que você está? Como é que você tem passado? O irmão fala assim, é com toda a firmeza. Estou bem, graças a Deus, estou aqui firme com Jesus, estou aqui de pé, o Senhor está me sustentando. Olha a diferença, meu irmão, daqueles que praticam a palavra, daquele que serve a Deus de verdade. Ele jamais vai abrir a boca para contar derrota. Ele jamais vai declarar que aquele dia ele está caído, que ele está passando por algo. Ainda assim, meu irmão, que ele esteja por dentro sangrando, ainda assim que ele chorou pela manhã, ainda assim que ele se ajoelhou diante de Deus para contar a situação dele, mas ele não vai dar por convencido, ele não vai chegar para o outro e falar assim, eu estou derrotado, eu estou caído, eu estou fraco, eu estou assim. Não, o verdadeiro servo de Deus, que conhece a palavra, que pratica, que anda na verdade do Senhor, conhece o poder de Deus, sabe o Deus que serve, ele declara todos os dias. Quando o irmão pergunta a ele,
Estou bem, meu irmão, estou aqui pela graça de Deus, estou aqui, Deus está me fortalecendo. Ainda assim, meu irmão, que ele tem luta, ainda assim que ele naquele dia esteja passando por luta, mas ele não dá por convencido, ele não abre a boca para declarar derrota. Ainda assim que ele esteja passando por algo, ele ali está declarando, primeiramente diante de Deus e falando para o outro irmão que ele está bem, porque no momento que você abre a boca, servindo a Deus, mesmo você passando por uma peleja, que o irmão pergunta como é que você está bom, como é que você está, e você ali, você está declarando, ah, meu irmão, hoje eu não amanheci bom, hoje eu estou assim, estou assado. Então, você está declarando ali a tua derrota. E o Deus que tu serve? E a palavra que tu pratica? E a sabedoria de Deus, o que Deus nos ensina todo dia? Cadê a tua fé, né? Aonde é que está firmada? Cadê a rocha que é Jesus, que tu clama todo dia? Essa rocha que te mantém de pé todos os dias. Essa rocha que te leva, né? Ficar de pé, lutar. Essa rocha que quando você clama, você tem vitória. É assim que o servo de Deus que pratica a palavra, que vive na obediência com o Senhor, declara. Agora você olhe para o insensato, aquele que lê a palavra, mas não pratica. Como ele só fala derrota. Então, meu irmão, continue com tua casa firmada na rocha. A rocha é Jesus. Jesus aqui nos ensina, ele faz duas comparações. Para nós que servimos a ele, que confiamos nele, que temos fé nele, que mesmo passando por luta, por peleja, mas estamos firmados na palavra de Deus, porque servimos a um Deus poderoso. Não é porque a gente serve um Deus do impossível, que a gente não vai passar por luta. A gente passa sim, mas só que a gente não se dá por convencido. A gente não aceita aquela situação. A gente sabe o Deus poderoso que a gente serve, né? Então a gente vai até a ele. As lutas que vem, a gente não vai cair, a gente não vai se deixar levar por aquilo que vem para nós. E a nossa fé em Deus, e a nossa confiança nele, e a palavra que praticamos, né? E tudo isso que Jesus nos ensina através da palavra. Se a gente está praticando a palavra de Deus, andamos na obediência, na verdade com o Senhor, a gente sabe que tudo que vier para nós, o Senhor está nos sustentando. Ele está nos ajudando em tudo. Mas já pensou se a gente é esse insensato aqui, que o Senhor Jesus faz a comparação, que basta uma luta vir e já está caindo? Não busca força em Deus, não se afirma em Deus. Aí quando bate um vento, a casa destrói, ele não aguenta, ele cai. Então que a palavra do Senhor venha cada vez mais, né? Iluminar nossa mente, falar o nosso coração todos os dias, para que a gente venha se manter firme no Senhor Jesus, para que a gente não venha cair, né? Para quando o vento vier, a tempestade vier, né? A gente não caia, porque quando estamos firmados no Senhor Jesus, Ele é a nossa rocha e a nossa casa não vai cair. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra de fé, né? Da parte do Senhor para a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus continue falando, né? Ao coração de cada um, que a palavra nesta noite tenha te abençoado, te edificado, porque a palavra de Deus é verdade, ela não nos engana, ela todo dia está nos ensinando, né? Andar na verdade com Jesus. A partir do momento que a gente pratica a palavra, né? A gente está e praticando a verdade de Deus, a gente não cai. Porque cada vez que vier uma luta, a gente vai saber que a gente tem um Deus que peleja por nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus abençoe.